Bem-vindo aluno, bem-vinda aluna, eu sou o professor Marcos, sou pedagogo e especialista em psicopedagogia, pós-graduado em psicopedagogia. Nessa breve aula eu vou falar sobre os fundamentos das aprendizagens motoras, que é um tema que se encontra dentro de um grande, um macro tema conhecido como psicomotricidade. Vou abordar os principais conceitos, porque através desses conceitos nós conseguimos avançar depois no desenvolvimento da aprendizagem psicomotora. Existem vários conceitos que estão enquadrados dentro desses fundamentos das aprendizagens motoras. Eu vou destacar os principais dentre eles, porque através desses conceitos nós conseguimos construir o entendimento do restante do conteúdo de aprendizagens psicomotoras e da psicomotricidade. Um entendimento importante é sobre esquema corporal. O que viria a ser esquema corporal? Esquema corporal é quando a imagem do corpo humano em si, a imagem espacial do corpo, ela é estudada dentro do meio em que esse corpo está inserido. Então nós precisamos entender que o ser humano possui um corpo e que esse corpo está inserido em um meio. E como esse corpo ele se encontra alinhado nesse meio que ele está inserido. Além do estudo sobre o esquema corporal, um outro tópico, um outro item, outro termo que é de extrema importância é o termo tônus. Tônus diz respeito à fisiologia da contração muscular. Então, primeiro, nós temos um corpo, um esquema corporal, uma estrutura que se encontra localizada dentro de um determinado meio, dentro de um determinado ambiente. Essa estrutura está dividida em tônus. Essa estrutura ela possui uma contração muscular, porque sem essa contração muscular, os nossos músculos eles não funcionam. Então, quando nós falamos sobre a aprendizagem das nossas funções motoras ou psicomotoras, nós precisamos entender essa relação do tônus, que é um termo especificamente do conhecimento referente aos músculos. Além disso, já que nós falamos sobre o tônus, nós temos ainda o termo que é o diálogo tônico. O que vem a ser o diálogo tônico? O diálogo tônico diz respeito à maneira como as nossas posturas elas ocorrem no meio, no ambiente, no espaço que o nosso corpo ele se encontra. Então, esse tônus que diz respeito a essa contração muscular, o esquema corporal, como o nosso corpo se encontra em um meio, o diálogo em si, o diálogo tônico, a maneira como o nosso corpo ele se posta, a postura corporal dentro desse espaço, dentro desse ambiente. Temas como esse são de extrema importância porque uma criança ela começa o seu processo de ensino-aprendizagem não especificamente pelo domínio completo da linguagem, mas ela começa pelo movimento, que é um outro termo que eu quero trazer para dentro dessa nossa aula introdutória. Então, movimento é um termo que ele vai estar ligado à externalização das ações que o corpo humano em si ele faz. Pensando nessa contração, nesse diálogo tônico, quando nós falamos sobre o movimento, nós estamos falando tanto sobre os nossos reflexos, mas também sobre os nossos atos motores. Esses atos motores, eles podem ser atos motores conscientes, inconscientes, podem ser atos motores que nós chamamos de significantes, que tenham um significado que seja possível ser interpretado pelo outro, ou não significantes. Mas o que importa é, tanto atos motores quanto reflexos fazem parte dessa externalização do movimento. São itens que caracterizam o movimento. E por último, mas não menos importante, nós temos a comunicação. A comunicação, ela está ligada à maneira como informações são transmitidas entre um emissor, aquela pessoa que vai transmitir a mensagem, e o receptor, que é aquele que vai receber a mensagem. Esses termos que nós estudamos nessa nossa aula introdutória são termos que dão origem ao estudo do desenvolvimento das aprendizagens motoras. Na próxima aula, na aula que vem logo em sequência, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento psicomotor. Vai aparecer para vocês as referências bibliográficas que nós utilizamos nessa aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!